Essa é a parte 2 da obra, então caso não tenham assistido a parte 1, só clicar ali em cima no card. Nosso prota finalmente derrota o último assassino e vai em direção ao Shenlong, que ainda estava respirando. Ele dá o último golpe de misericórdia. Então a janela do sistema abre, o parabenizando por ter derrotado o dragão. Nosso prota decidiu usar aquela habilidade que conseguiu na Maldição do Amanhecer, de se comunicar com os mortos. Ele começa a verificar a memória de um dos assassinos em sua janela de sistema. Após chegar à primeira memória e presenciar o quão perversos eles eram, nosso prota se arrependeu de ter os mandado de caixa rápido demais. Então ele consegue encontrar o momento em que os irmãos chegam em um lugar abandonado e um homem lhes dá as suas ordens, mas não chegam a ser tão úteis para nosso prota. Então, ao procurar novas memórias, ele vê um homem dizendo que lhes dará poder. Mas como nosso prota ainda é nível muito baixo, então a habilidade é desativada para sua segurança. Ele decidiu utilizar sua habilidade no Shenlong e descobre que ele era um imperador que, quando era humano, queria apenas proteger o seu povo. Nosso prota então se sente mal e reza pelo dragão. Após ele rezar, uma energia sai de dragão e o agradece por ele ter rezado por sua alma. O sistema o parabeniza por ter concluído a missão secreta do portal e lhe dar o item Flauta do Sopro da Maré. A Flauta da Maré é um item de rank único que pode ser usado apenas 3 vezes antes de se quebrar, garantindo assim uma das seguintes habilidades: Exército do Rei, Expansão do Rei, Pureza do Rei. Nosso menino finalmente sai sozinho do portal e todos questionam se os Irmãos das Sombras estão mortos. Nosso prota então, muito triste com a morte dos irmãos, só que não, começa a chorar em frente às câmeras dizendo que conseguiu fugir por pouco, mas não antes do dragão ter dado fim nos irmãos. Aquele assassino que foi um dos mandantes do assassinato do nosso prota se irrita e o chama de sortudo por ter sobrevivido com a ajuda do dragão. Os demônios então comentam sobre uma missão no leilão e pedem para adiar por enquanto, mas não antes de pedir que chamem um grupo de demônios chamados Cães de Caça para o leilão. Após sua secretária o mandar cortar o cabelo, nosso prota decide dar uma saída enquanto pensa que quando ele era o espectro era tudo mais fácil em relação à sua aparência. Mas antes disso ele decide ir a uma biblioteca para ler algo e relaxar um pouco. Mas lá ele encontra sua secretária, que leva um susto ao se deparar com o nosso prota. Ela então percebe o prota olhando para o título do livro dela e diz que já é uma adulta e pode ler o livro que quiser. O título do livro era O Viciado Rank SSS que treinou por 990 milhões de anos. Acho que daria um bom recap, e vocês, galera? Mas logo ela percebe que o livro que nosso prota estava lendo não era muito diferente do dela. Ambos terminam de ler e se despedem. No outro dia nosso prota encontra o presidente e lhe entrega os ossos do dragão do Mar Oriental e fala pro presidente usar os ossos como quiser, mas com metade deles ele quer que o velho Kon faça uma espada para ele. Nosso prota então vai para seu quarto, mas ao se deitar ele pede para que a secretária Chá compre uma passagem de avião para que ele possa ir para Las Vegas. Antes de dormir ele decidiu olhar seus status e fica feliz por sua magia ter aumentado tanto. Se ela continuar assim ele poderá utilizar a espada de Aura. Então finalmente nosso prota chega em Las Vegas. Ele descobre então que o local está lotado porque haverá um leilão de artefatos, mas não é por isso que ele está lá. Corta então para aquela lavanderia onde deram as ordens aos Irmãos das Sombras. Lá nos é mostrado um homem irritado pois os Irmãos das Sombras falharam e lamenta, pois terá que rever os cães de caça pois da última vez que foram lá mataram o chefe dele por nada. Então eles finalmente chegam, e sem falar muita coisa logo tomam as ordens da mão daquele homem. Então eles acham ruim por suas ordens terem mudado, agora estão mandando eles roubarem uma coisa. Então o chefe deles pega a ordem, a queimam e vão embora. Então nos é explicado que os jogadores mais fortes do mundo são chamados de 9 divindades e o líder dos cães de caça é um aprendiz de uma das 9 divindades. Finalmente nosso prota chega naquele local já deixando aqueles caras no apavoro.
Ele vê que os caras estão morrendo de calor e já manda o Let It Go ali dentro, dando uma refrescada neles. Por um momento eles agradecem o nosso prota, mas depois de um tempo começa a ficar frio demais. Nosso prota já diz que demônios devem morrer em silêncio. Então já corta pro nosso prota usando sua habilidade para limpar a sujeira que sobrou dos dois caras. Apesar de tudo, aqueles caras não sabiam de nada, apenas repassavam ordens, mas os cães de caça já são outra história. Nosso prota então já faz a faxinosa naquela lavanderia. Logo em seguida ele liga pro presidente que estava dormindo, pedindo um convite. Então corta pro nosso prota dando mandada no hotel em que vai rolar o leilão. Mas logo ele é interrompido por algumas pessoas que o reconheceram. Logo eles se apresentam como membros das guildas do Caebi. Ele fala que está fazendo a segurança de um figurão lá e estava patrulhando quando encontrou nosso prota. Fala ainda que os jogadores costumavam trapacear em cassinos normais, então aquele hotel decidiu criar um cassino só para caçadores. Então nos vemos que a princesa já perdeu várias vezes seguidas. Nosso prota decide jogar aquele jogo de encontrar a bolinha debaixo do copo, mas a princesa fala que é impossível pois o funcionário do cassino é rápido demais. Então aquele funcionário já começa a movimentar as taças em uma velocidade surpreendente. A princesa já fala que está no da esquerda, mas nosso prota diz que ela não tem talento nenhum e fala que está no meio. O funcionário se surpreende e o parabeniza. De repente os cães de caça chegam ao local e se sentam na mesa do nosso meninão, que fica aliviado em não ter que ir procurá-los. Mas não tem prova nenhuma de que eles são demônios e duvida que eles irão se revelar também. Ele decide jogar mais uma vez e já que tem 3 jogadores agora, o funcionário irá usar 5 taças. Então a morena erra, mas o nosso prota e esse meninão aqui acertam. Nosso prota já pensa que vai ser mais difícil lidar com aquele magrelão do que com a mulher. Nos vemos então que nosso prota conseguiu ganhar muitas fichas e ele diz que aprendeu aquilo com um amigo que o ensinou a não olhar para a casca e sim para a substância. Nosso prota e o magrelão acertam mais uma vez. Mas logo são interrompidos e o funcionário informa que está na hora da troca de funcionários. Então ele puxa assunto com a princesa e mostra um artefato para ela, uma bússola. Ele diz que é um item especial que se colocar mana nele ele pode achar um tipo especial de gente. Enquanto os cães observam atentamente. Então a bússola aponta direto para os 2 cães de caça. Nosso prota finge surpresa e diz que a bússola deve estar com defeito pois não teria como aquelas pessoas estarem lá. Nosso prota avisa que irá ao banheiro e o magrelão já avisa a amiga dele que também irá e voltará em 5 minutos. Então nos vemos nosso prota correndo para um beco sem saída e aquele homem aparece logo atrás dele dizendo que aquele lugar não parece ser o banheiro. O magrelão já imagina que o artefato dele localiza os demônios. Mas surpreendentemente nosso prota já pega o artefato e o estilhaça no chão. O magrelão até para pensar um tempinho, mas só depois percebe que dessa vez ele que era presa. O magrelão pergunta como ele sabia e nosso prota já diz que talvez ele saiba da agenda deles para amanhã. Logo eles partem para o combate. Nosso prota quase toma uma e já se surpreende com a velocidade do magrelão. Ele já saca que o magrelão tem a habilidade aceleração. O magrelo já manda ele desistir e morrer logo. Nosso prota logo fecha seus olhos. Parece que o magrelão acompanha seus movimentos pelos seus olhos. O magrelão então decide dar uma de Ronaldinho para cima do nosso prota dizendo que irá mirar em sua cabeça por ser o lugar com mais abertura, mas irá atacar seu coração. O magrelão já parte para cima e de repente uma fumaça cerca nosso prota. Mas o magrelão não se intimida e ataca, tendo assim seu braço quase todo congelado. Nosso prota já diz para ele que não adianta ser rápido se ele é previsível. O magrelão tenta a sorte mais uma vez. Mas logo nosso prota já passa uma tramontina no meio dos peitos dele. Nos vemos então a morena dos cães no hotel com seu líder, já suspeitando de que o magrelo foi de base já que ele ainda não havia voltado.
Logo eles identificam nosso prota em uma lista de todos os jogadores da cidade e logo o líder deles entende que era o cara que entrou no portal com os Irmãos das Sombras e que aquilo não deve ter sido sorte e sim que o nosso prota os eliminou. Ele já manda a Moreno encontrar e dar um fim nele. Nos vemos então nosso prota trajadão chegando no leilão. Logo ele encontra a princesa que o repreender por ter fugido depois de dizer que ele ia ao banheiro. Ela ficou mais brava porque ficou a noite toda acordada pensando no enigma artefato. Ela só sossega quando nosso prota avisa que vai comprar um lanche para ela depois. Eles então se sentam e aguardam o leilão começar. Enquanto isso nos vemos que o nosso prota leu as memórias daquele cão de caça. Nosso menino estava planejando acabar com ele sozinho, mas depois de ter lido aquelas memórias ele mudou de ideia. Pois com sua força atual ele não vai conseguir acabar com o líder dos cães. Então finalmente o leilão começa. Nosso prota percebe que a princesa está comprando todos os itens de atributo de gelo. A princesa logo pergunta por que ele não está comprando nada e ele já diz em seus pensamentos que não tem nada ali bom igual os itens eram em sua época. Mostra apenas um colar que comprou que aumenta a regeneração de vigor. Então quando o próximo item chega, uma orbe desconhecida. A habilidade instinto afiado do prota se ativa sozinha. Mas todos pensam que aquilo é inútil pois foi descoberto há vários anos atrás e ninguém sabia sua utilidade. Nosso prota confia em seus instintos e compra aquela orbe. Enquanto a princesa fica em choque. De repente o leiloeiro anuncia que o item mais aguardado da noite é o próximo, um núcleo mágico de alto nível. O sopro divino. Um item com uma quantidade de energia absurda que poderia abastecer a energia de uma cidade inteira. Então enquanto todos começam a dar seus lances nosso prota fica concentrado pois a qualquer momento os cães podem aparecer e roubar aquele item. De repente o teto acima do leiloeiro racha, mas aquele segurança da guilda da princesa faz uma barreira gigante em volta das pessoas. Diversos esqueletos começam a cair sobre o escudo. A princesa começa a ajudar com a evacuação dos participantes do leilão e quando veio pedir ajuda ao nosso prota ele já tinha sumido. Após evacuarem todos, algo aparece e acerta aquele segurança, que já cai no chão. E com ele sua barreira começa a cair junto. Então os esqueletos partem para cima da nossa princesa e ela parte para cima do combate. Nos vemos então aquela morena dos cães com uma sniper. Até que ela simplesmente utiliza uma habilidade de portal e sopro de vidro para em suas mãos. Então o líder a manda retornar, mas ela vê nosso prota correndo na rua e acha que é uma boa oportunidade para acabar com ele. Então ela mira em sua cabeça e atira, mas nosso prota já desvia. Ela acha que errou então decide dar um segundo tiro. Nosso prota utiliza sua habilidade Passo da Sombra e desaparece. Nos vemos então aquela morena sendo congelada enquanto nosso prota aparece atrás dela. Nosso prota já manda a real para aquela morena, dizendo que os cães de caça vão ser varridos do mundo naquela noite. Enquanto isso nos vemos a princesa terminando de torrar alguns esqueletos. Porém mais alguns esqueletos aparecem e pelo que parece eles são mais poderosos do que os outros. Aqueles esqueletos negros eram jogadores que haviam desaparecido há 3 anos atrás. Parece que nosso prota já mandou aquela morena de arrasta para cima. F morena. Mas parece que ela também não tem muitas informações sobre a associação de demônios. Nosso prota pensa em como se aproximar do líder dos cães e imagina que devem ter diversas armadilhas espalhadas e que ele deve estar longe do leilão. Nosso prota pega o relógio daquela morena e começa a mandar mensagens para o líder dizendo que tem alguém na cola dela e que ela irá se esconder em um beco e que deixará a marcação deles. O líder então se teletransporta para a marcação. Ele encontra uma lata de lixo e sente uma concentração de energia naquele local. Ao pegar a orbe que estava guardada ali ele começa a achar ela fria. Sim, é isso mesmo que você está pensando. Nosso prota mandou o fake para cima do líder, aquela orbe explode congelando o braço dele.
Ele então decidiu usar toda a sua força para acabar com quem quer que tenha plantado aquela armadilha. Diversos esqueletos começam a aparecer. Mas nosso prota já surge atrás dele no pique assassino e diz que o poder dele não é nada mal. Exceto pelo fato dele ficar indefeso enquanto conjura sua magia. E Vapo, nosso prota já o perfura em seu coração. Sem nenhuma chance de defesa, o líder dos cães de caça, já derrotado no chão, pergunta quem é o nosso prota. Que já pergunta se ele também responde às perguntas de todas as vítimas que ele matou. E já passa a lambida no líder, o finalizando. Vemos então que os esqueletos que estavam no leilão começam a virar pó. Nosso prota subiu 2 níveis ao finalizado e diz que se ele não tivesse caído na armadilha, nosso prota que teria ido de caixa. Então nosso prota já mete sua habilidade de ler as memórias, mas ele lê apenas algumas memórias e o sistema já finaliza dizendo que ele ainda não tem rank suficiente ainda. Mas pelo pouco que nosso prota viu, parece que os demônios treinam órfãos desde cedo para que eles se tornem demônios e eles são vistos apenas como itens e não como pessoas. Nosso prota sai daquele local jurando que irá arrancar aquele mal pela raiz. Corta para a princesa no hotel exausta, um de seus seguranças lhe entrega uma caixa que deixaram para ela não vê o orbe intacto. Então nosso prota finalmente aparece e a princesa já o acusa de ter fugido. E já dá o maior sermão nele dizendo que ele deve pensar na segurança das pessoas. Eles então começam a se despedir, mas não antes da princesa dizer que os itens que o prota comprou no leilão estão na recepção. De volta ao seu país, a secretária do nosso prota já o busca no aeroporto e ele apresenteia com um livro. Nosso prota já atualiza o presidente e diz que precisa encontrar aquele orfanato. O que acaba deixando o presidente irritado. No outro dia o nosso prota vai buscar a espada que pediu pessoalmente e quando chega lá se depara com o neto do velho com um nóia. O vovô já manda seu neto buscar um chá especial para nosso prota enquanto eles conversam. O vovô o questiona do porquê ele voltou a ser jogador e nosso prota já mostra seu poder de gelo para ele. Então depois do nosso prota explicar toda a história o vovô compreende. Então finalmente o vovô entrega a espada ao nosso prota e olha, que espada bonita viu. Vemos então que aquela espada é um item único, bastante resistente e que feridas causadas por ela não são curadas facilmente. Além disso, se houver sangue na espada, a localização da fonte do sangue pode ser rastreada. Roubada? Claro. Nosso vovô então pergunta ao nosso prota se ele sabe das raças secundárias, monstros que andam em 2 pernas e se parecem humanos. Mas ele diz que o padrão de inteligência deles mudou desde o 2º andar. E que essas raças secundárias, como são chamadas agora, são inteligentes o bastante para se comunicarem com os humanos. Nosso prota aproveita e mostra aquela orbe que ele comprou no leilão para o vovô. Mas logo o vovô pergunta para ele se ele acha que o nosso velhinho trabalha na NASA. Mas o vovô diz que é um item élfico e apenas isso. Enquanto voltam para casa, aparece na televisão um dos líderes de uma das guildas falando sobre um portal que surgiu na Inglaterra, que é comandado por elfos negros, elfos que traíram a árvore do mundo. Nós vemos então aquele figura dos demônios irritado porque os cães foram todos mortos. Então, enquanto ele recebia o relatório daquela figura misteriosa, alguém bate na porta de sua cabana. É o Nazad Hollow, o mestre do líder dos cães de caça. Ele questiona aquele figura se o nosso prota matou seu discípulo, mas o figura logo diz que não tem certeza. Resposta errada. O Nazad já o lança contra a parede. Ele diz que infelizmente não sabe mesmo, mas que descobrirá. O Nazad então diz que ele tem 6 meses para entregar o seu Junho-Ho para ele. Nos vemos então que o nosso prota chegou à Inglaterra. Ele questiona o porquê do portal permitir que entrem 200 pessoas e imagina que será extremamente difícil, pois não conseguirá proteger 200 pessoas enquanto ele luta. Já na frente do portal nos vemos diversos jogadores, inclusive aquele figura do portal da raposa, o líder Chaminvou. Ele e nosso prota finalmente se encontram e nosso prota o agradece por ter lhe tirado daquela dungeon.
Logo Chaminvou pergunta se nosso prota já tem um grupo, o deixando surpreso. Nosso prota então aceita, pois seria inefetivo entrar nesse portal sozinho. E olha o naipe do nosso meninão, tão sentindo a potência? Já dentro do portal eles veem as outras guildas se separarem e nosso prota acha estranho. Mas o Chaminho explica para ele que agora eles se comunicam através de terminais. Então se passam 5 horas e eles escutam de todos os grupos que nenhum elfo negro foi encontrado até o momento. Parece que os elfos irão fazer um ataque surpresa ao anoitecer. Nosso prota então decide tirar um cochilo antes da batalha. Então nos vemos alguns figurantes ao redor de uma fogueira comentando que os elfos negros não teriam organização para fazer um ataque surpresa. De repente diversos lobos começam a sair do mato. E nas árvores eles veem diversas figuras sinistras. Então parece que finalmente os elfos começaram a agir. Nosso prota acorda no mesmo momento. Uma menina de seu grupo diz que ele pode voltar a dormir, que tá suave apesar dos outros grupos não terem entrado em contato ainda. Então nosso prota diz que eles não entraram porque foram atacados. Nosso prota fica animado ao ver a organização dos elfos. Então um lobo pula em direção àquela menina, mas nosso meninão já passa a lambida nele antes. E já finaliza o elfo que estava montado no lobão. Ele manda a menina acordar os outros membros, pois eles estão cercados. Diversos elfos iniciam o ataque, mas nosso prota já coloca para respeitar. Então um elfo pula em direção ao nosso prota com uma adaga, mas ele apenas conjura sua armadura e podemos ver que o vovô Com nunca desaponta. Os elfos tremem quando veem nosso meninão assim. Nosso prota deixa um dos elfos fugir para que ele possa usar sua habilidade de ler a memória dos mortos sem que alguém de seu grupo descubra. Ele explica que os elfos negros trocam sua inteligência em troca de força ao comerem as raízes da árvore do mundo, mas o líder daqueles elfos conseguiu manter sua inteligência intacta. Ele viu também que esse líder tem guardas, os cavaleiros elfos negros, e que eles darão trabalho. Nosso prota volta para seu grupo. Eles então dizem que não conseguiram se comunicar com os outros grupos e nosso prota já os apressa, dizendo que eles devem ir salvá-los. Vendo então um figurante quase indo de berço até que nosso prota chega para o salvar. Então aquele figurante o agradece e diz que eles já perderam 5 companheiros. Nosso prota já pede para que eles vão para o norte, pois ainda há cerca de 500 elfos negros e isso minimizaria as mortes caso eles ajudassem os outros grupos. Vemos então um jogador ferido pois foi envenenado por um dos elfos. Lobos começam a cercá-lo. Então ele já puxa seu oitão. Mas os lobos são mais rápidos. Mas quando ele vai dar seu último suspiro, nosso menino chega daquele jeito que só ele sabe chegar, fatiando os lobinhos. Já no acampamento nosso prota e seu grupo comem aquele miojão que só quem está dormindo fora de casa sabe como é. Enquanto isso nos é informado que apesar de terem sofrido algumas baixas na noite passada, 150 pessoas haviam sobrevivido e os elfos tinham perdido pelo menos metade de suas tropas. Nosso prota então diz para os figurantes que eles precisam atacar logo, pois quanto mais tempo esperarem, mais desvantagem eles terão. Nosso prota chama então um dos membros de seu grupo e pede para que ela use sua habilidade de ver o futuro nele. Ela diz que eles finalmente encontrarão o esconderijo dos elfos negros, mas sente um ser com uma aura obscura e poderosa e além dele tem também mais 5 elfos negros com armaduras melhores que a dos outros elfos. Nossa prota diz que os inimigos são mais fortes do que ele imaginava e tem dúvidas se sua habilidade de congelar será suficiente. O grupo de reconhecimento finalmente encontra o Vale dos Elfos. Nosso meninão já dá aquela esticada nos ossos e pergunta se todos estão prontos. Todos confirmam nessa cena linda e empolgante. Chegam na entrada de uma caverna com apenas uma entrada. Nosso prota diz que o lado bom é que podem ficar mais despreocupados com a retaguarda e o lado ruim é que eles terão que enfrentar todos os elfos em sua frente até chegar no líder. Eles decidem entrar e já se deparam com uma horda de elfos negros em frente a seu líder.
Então eles perguntam se os elfos terão alguns elixires, pois esses elixires podem salvar a vida até de quem está à beira da morte. Nosso prota diz que os elixires serão entregues com base na contribuição de cada um, logo os figurantes se empolgam. Mas durante a empolgação os elfos escutam e decidem partir com tudo para cima dos jogadores. A treta finalmente começa, elfo fatiado para cá, figurante arrebentado para lá. E nosso prota pleno fatiando quem atravessava seu caminho em direção ao líder. O chaminho queria avançar com nosso prota, mas nosso prota o repreende dizendo que ficaria perigoso dali para frente e que ele deveria recuar. O chaminho sabia desde o princípio que não conseguiria acompanhar o nosso prota, mas diz que não vai ficar para trás na próxima vez. Então nosso prota já dá de cara com aqueles 5 cavaleiros elfos negros. Então ele diz que vai levar a briga a sério agora e já puxa aquela espadona de osso de dragão que o vovô fez para ele. Nosso prota todo humilde do jeito que já fala que nunca viu ninguém melhor do que ele na esgrima, então dá para ganhar dos cavaleiros suave, já que eles não têm mais a ajuda dos elementos. O vermelhinho já parte para cima dele, nosso prota desvia. Nosso prota percebe a força esmagadora do elfo corrompido e diz que se for acertado uma vez sequer ele já vai de caixa. Nosso meninão já fica empolgado. Então o vermelhinho vai atacar de novo até que nosso prota já passa a lambida em seu braço, o arrancando fora. Nosso prota já pisa no pezinho dele para ele não recuar e vral, já manda o vermelhinho de vala enquanto os outros cavaleiros ficam surpresos. Os figurantes começam a passar um sufoco com os elfos lá na batalha, pois eles nunca param de aparecer. Até agora conseguiram matar 100 deles, mas não dá para notar já que os elfos estão se revezando em turno para lutar. Então vemos um cavaleiro elfo negro verdinho partindo quem estava pela frente enquanto tentava atingir o nosso prota. O verdinho tenta pegar nosso prota desprevenido, mas já se borra todo quando nosso prota se defende. O líder dos elfos observava aquela luta entediado, ele se lembra de quando eram seres de grande beleza e intelecto. Mas agora não passam de meras bestas, caindo pelas mãos de humanos. Nosso meninão já começa a provocar o líder dos elfos enquanto chamam eles de baratas. Mas o líder deles é um ser centrado, então ele já diz que não falará nada e pede pro prota erguer sua espada. Ele acha nosso prota arrogante. Nosso prota se surpreende ao ver a postura do líder deles para a batalha, pois aquela postura é a Genia Manus que apenas elfos que usam o poder dos espíritos podem usar, elfos corrompidos não. Ele então avança para cima do nosso prota que já defende. Nosso prota entende que aquele elfo adaptou aquela técnica para que seja compatível com os elfos negros. Mais uma vez o elfão nervoso já manda nosso prota falar com sua espada e não com sua boca. Eles continuam lutando, mas nosso prota vê que ele não tem aquela força avassaladora que ele viu nas memórias do elfo negro. O elfão vê seus súditos perecerem, aqueles súditos que estiveram com ele em seus dias de glória e estão até agora. Então a energia dele muda, nosso prota mal consegue se defender daquele ataque e é jogado para longe. Nosso prota vê então aquela força avassaladora que o elfão estava escondendo. Então ele simplesmente puxa um oitão e começa a atirar no elfão, que se aproxima enquanto ambos cruzam suas espadas. Todos ficam aflitos quando nosso prota começa a tomar uma surra, pois não quer usar seu poder na frente de todos ali. Ele está arrasado no chão, sua costela está quebrada. O elfão então decide dar seu golpe final. Mas logo os nossos figurantes favoritos chegam e impedem aquele ataque. O chaminho já diz para eles protegerem o nosso prota. E um monte de aler começa a curá-lo, porém irá demorar pois eles são fracos. Nosso prota então pede que eles o segurem por 10 minutos enquanto se recupera, porque quando ele terminar o Bang vai ser doido. Os figurantes então já agarram o elfão com todas as suas forças. Mas eles duvidam se conseguirão segurar o elfão por tanto tempo. Mas no mesmo instante o elfão na primeira saraivada já bota os figurantes todos para voarem. Mas nossos figurantes não irão desistir, mesmo que eles morram tentando, eles ganharão o tempo que nosso prota precisa.
E vapo, já vão 2 figurantes de vala. O elfão já estranha porque está ficando nervoso, não sabe do que ele está sentindo medo. Mas a gente sabe, não é, galera? Olhem para o olhar do nosso menino. O elfão já dá aquela trancada. Mas começa a mandar mais alguns figurantes de caixa. Os figurantes estão aterrorizados. Mas nosso menino aparece e agradece a todos pelo trabalho duro. Então ele pede que não o ajudem e entra em meio a uma fumaça de poeira com o elfão. O elfão já lança um escudo e fica trancado com nosso prota lá dentro, é o que os figurantes acham. Mas quem fez aquela barreira na verdade foi nosso prota, e o elfão já percebe que ele estava escondendo sua força esse tempo todo. Ele já manda o Let It Go dentro daquele escudo e diz que é assim que os bosses se sentem quando subestimam os humanos. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.